Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 64 TVs comunitárias em todo o país. O programa de hoje é realizado com o apoio do Conselho Regional de Economia, o CORECON, do Rio de Janeiro, que realiza em convênio com a AEPET, a partir de hoje, a partir deste programa, uma série denominada Pensando o Brasil, uma espécie de curso, em geral, sob a forma de entrevistas. Curso que abrangerá todas as questões fundamentais da economia brasileira nesse momento. No programa de hoje nós vamos conversar com o professor Reinaldo Gonçalves, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre o tema O Brasil e a Conjuntura Internacional. Professor, como é que se poderia, já que a ideia desse ciclo é um tanto didática, como é que se poderia resumir essa questão, o Brasil na conjuntura internacional dos nossos dias? A primeira questão importante é saber como é que anda o sistema econômico internacional. E o fato concreto é que desde 2003 a economia internacional vem num ciclo ascendente, ou seja, do ponto de vista produtivo, do ponto de vista comercial, tecnológico e financeiro, essa economia tem se comportado de uma forma extraordinariamente favorável. Ou seja, há um crescimento muito grande nos fluxos internacionais de bens, serviços e capital, há uma concorrência muito acirrada e há uma integração muito forte entre as economias nacionais. E isso tem criado oportunidades de expansão de exportações, por exemplo, de investimento externo nos países. Então, a conjuntura internacional, desde 2003, tem sido muito favorável. O crescimento da renda no conjunto da economia mundial tem crescido a taxas muito mais elevadas do que a média histórica da economia internacional. Então, o quadro é um quadro bastante favorável. A grande questão que permanece é em que medida que essa trajetória ascendente da economia mundial, que vem desde 2003, em que medida ela vai continuar no futuro próximo. E isso coloca, então, incertezas com relação às perspectivas de economias nacionais, no caso nosso da economia brasileira. Essa conjuntura internacional poderá resultar automaticamente num aumento do crescimento econômico do Brasil? O que a economia internacional faz quando ela cresce, ou seja, a renda no mundo, quando cresce, os países vão comprar bens e serviços no mercado internacional. E o Brasil vende bens e serviços, principalmente bens, no caso de bens, principalmente produtos agrícolas, matérias-primas e produtos minerais. Então, o crescimento da renda internacional faz com que a demanda por produtos importados pelos americanos, pelos indianos, pelos chineses, pelos alemães, pelos japoneses, cresça. Isso significa, na realidade, maiores oportunidades do Brasil exportar os seus produtos. Quando o Brasil exporta o produto, ele gera uma renda e isso gera emprego. Então, a exportação é uma das fontes de crescimento de renda do país. Então, o dinamismo da renda no mundo acaba gerando dinamismo na renda no Brasil. É como se o Brasil fosse um vagão e o mundo, os principais países do mundo, atualmente a China e os Estados Unidos, funcionam como uma locomotiva. Então, quando essas duas locomotivas aceleram, elas vão arrastando os vagões, no caso, a economia brasileira. Bom, essa locomotiva chamada China acaba de rever os números de sua economia no ano de 2006 e anunciou que o crescimento do PIB chinês em 2006 foi de 11, qualquer coisa por cento. Como se explica, então, que se essa locomotiva cresce 11, este vagão chamado Brasil cresce pouco mais do que 3? Na realidade, porque a economia brasileira tem um conjunto de fragilidades e a economia chinesa tem uma série de pontos fortes que
contribuem para esse dinamismo. A primeira observação é que o crescimento chinês, da ordem na média de 10%, já vem de uma forma sustentável, de uma forma robusta, desde 1978. Então nós temos aí praticamente 30 anos de crescimento acelerado da China. A China tinha uma economia pequena, sem nenhuma importância no cenário internacional, e hoje é a segunda mais importante economia do mundo. Ela hoje tem 15% da renda mundial, os Estados Unidos têm 22% da renda mundial. Então essas duas economias juntas têm mais de 1/3 da economia mundial. O que a China fez nesse período foi um investimento muito forte, ao mesmo tempo foi capaz de expandir as suas exportações de uma forma muito competitiva. O Brasil, por seu turno, não tem feito investimentos, tem se defrontado com restrições estruturais muito importantes ao seu desenvolvimento e tem tido, desde 1980, um desempenho medíocre pelos padrões internacionais. Então, só para ilustrar esse desempenho da China da ordem de 10%, e mesmo esse 11%, isso significa 3 vezes o crescimento médio do Brasil nos últimos anos. Ou seja, é como se um carro chamado China tivesse uma velocidade de 120 km por hora e um carro chamado Brasil tivesse uma velocidade de 40 km por hora. Isso significa, então, que a China está num processo acelerado de desenvolvimento, enquanto o Brasil está praticamente numa situação de semi-estagnação. Sim, a China ultrapassou gigantes da economia mundial, ultrapassou o Japão, ultrapassou a Alemanha, ultrapassou a Inglaterra, né? Ultrapassou a Rússia, né? O que a China fez diferente do Brasil? O que o Brasil fez diferente da China para que ela crescesse tanto e o Brasil crescesse tão pouco? A primeira coisa importante é que a China não cometeu um erro que o Brasil tem cometido nos últimos anos e continua cometendo, que é fazer um processo de regulamentação e liberalização da economia brasileira que, na realidade, aumentem muito a sua vulnerabilidade frente ao que acontece no mundo. Ou seja, a economia internacional ela tem ciclos de subida e ciclos de descida. Qual é a regra? Na subida você se fortalece para quando houver a descida, você não sofrer os efeitos negativos, ou seja, não sofrer pressões, fatores estabilizadores e choques externos. O que acontece com o Brasil? Desde 1980, a economia brasileira vem recorrentemente ampliando a sua vulnerabilidade externa e, portanto, recorrentemente há uma crise. Lá tem a crise da dívida externa, que a eclosão dela em 82, depois vem problemas graves ao longo dos anos 90 para a economia brasileira, e agora, recentemente, o Brasil continua muito fragilizado, apesar de uma melhora na situação internacional. O que a China fez? A China foi se inserindo internacionalmente, mas de uma forma diferente. No lugar de uma forma passiva, que no Brasil, ela foi se inserindo de uma forma proativa. Ou seja, da mesma forma que ela ia aumentando a sua inserção, ela ia aumentando a sua capacidade de resistência ao que ia acontecendo no mundo. Na esfera comercial, na produtiva, na tecnológica e na financeira. Basicamente, o comércio internacional ela foi sendo capaz de fazer uma melhora no seu padrão de comércio, produzindo bens cada vez mais, com maior valor agregado, mais tecnologicamente mais dinâmico. O Brasil não, o Brasil vem aprofundando um padrão de inserção internacional na esfera comercial mais retrógrado, especializado e agora cada vez mais focado na expansão de produtos agrícolas. É o caso da soja, é o caso dos produtos do minério de ferro, é o caso do etanol agora, que parece ser prioridade do governo. Isso é uma estratégia equivocada. A China evita isso fazendo uma melhoria gradual no seu padrão de comércio. Na esfera tecnológica, a China vem investindo pesadamente na robustez do seu sistema nacional de inovações, enquanto o Brasil tem um sistema tecnológico que está andando para trás. Nós estamos ficando para trás. O mundo está avançando e, do ponto de vista do progresso técnico, nós estamos ficando para trás. Do ponto de vista produtivo, a China foi montando um aparelho produtivo muito robusto, muito competitivo, muito sólido, com, por um lado, um planejamento, diretrizes muito claras por parte do Estado e, por outro lado, uma interação
com o mercado e com o setor privado uma interação muito eficaz. A China a dominância é o Partido Comunista, mas uma economia em que há uma presença do setor privado que é significativa, ou seja, uma economia mista, onde há uma presença, o mercado tem um papel importante, mas o Estado também tem um papel importante. Ou seja, o Estado atua não só diretamente no aparelho produtivo, mas principalmente através da regulamentação e das diretrizes que ele dá para o mercado e para o setor privado. No caso do Brasil, não. O Brasil vem promovendo um processo de regulamentação e liberalização, o Estado vem encolhendo, vem perdendo capacidade de intervenção, ele vem ficando um Estado anêmico. O setor privado brasileiro também é um setor muito frágil, né? E ao mesmo tempo, então, que com essa liberalização, essa regulamentação, o aparelho produtivo brasileiro vem se fragilizando ao longo desse período todo. Na área financeira, a China tem sido capaz de gerar superávites comerciais muito grandes e hoje tem reservas internacionais de mais de 1 trilhão de dólares, ao mesmo tempo que ela tem um controle muito grande, não só sobre os fluxos comerciais, mas principalmente sobre os fluxos de capitais. O Brasil fez exatamente o contrário, foi liberalizando essa entrada e saída de fluxos de capitais, e com isso foi enfraquecendo a economia brasileira, tornando-a mais vulnerável do ponto de vista financeiro. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma economia chinesa que, ao longo de quase 30 anos, ela vai crescendo, se fortalecendo e, ao mesmo tempo, muito preocupada em não ampliar a sua vulnerabilidade externa, muito pelo contrário, tentar reduzir essa vulnerabilidade externa, e uma economia brasileira que vai se fragilizando ao mesmo tempo que vai aumentando a sua vulnerabilidade externa. Responsável por isso, o que são? Você tem grupos dirigentes na China e grupos dirigentes no Brasil que fizeram opções. Tiveram as suas opções e fizeram as suas escolhas. E as escolhas fizeram os caminhos. O caminho da China, dinamismo, com baixa vulnerabilidade externa. O caminho do Brasil, uma economia fraca, frágil, com uma enorme vulnerabilidade externa. Os defensores do neoliberalismo no Brasil dizem que foi preciso adotar essas medidas, né, essa liberalização indiscriminada, para atrair capitais. No entanto, a China, que, como você diz, tem até controle do fluxo de capitais, é o país mais procurado pelos capitais para investimento. Como se explica isso? Na realidade, o capital não está interessado, não está preocupado com o controle. O capital tem duas lógicas. Uma lógica é a taxa de lucro, outra lógica é a acumulação. Ele quer crescer. Então, o que o capital faz? Ele caminha, ele é um bípede, né? Ele tem uma perna que é o lucro, precisa avançar, e a segunda perna é o crescimento do próprio estoque de capital. O que acontece na China? O que a China diz é o seguinte: se forem seguidas um conjunto de regras, o capital aqui vai conseguir deslocar uma perna da forma mais larga possível, ou seja, lucros bastante significativos, e ao mesmo tempo acumular, crescer, avançar em síntese, o capital vai correr a uma velocidade bastante expressiva, ou seja, o capital na China é um maratonista. No caso do Brasil, se desregulamenta, o que significa se fragiliza o Estado, se fragiliza a economia, se fragiliza o mercado interno, se fragiliza o próprio setor privado, e o capital não tem a capacidade de gerar lucros significativos. O que tem é um capital financeiro, tem uma dominância, que essa dominância do capital financeiro não gera investimento produtivo, é compra de papel pelo papel e não compra de máquinas, de prédio, contratação de trabalhadores para dinamizar a economia. Então, esse capital não gerando esse lucro, não obtendo esse lucro, ele não vai acumular, e não acumulando, não gera renda, não gera emprego. Então, a dinâmica fundamental do capital não é a ausência ou a presença de controle, é a existência de lucro, expectativas de lucro, e essa capacidade de ele progredir, avançar, dar passos largos. A regulamentação na China significa permitir regulamentação por parte do Estado, uma intervenção forte, significa permitir dar as condições necessárias para o capital dar saltos largos, se tornar um maratonista, se transformou a China de um vagão de quarta classe na economia internacional numa locomotiva muito poderosa. No caso do Brasil, a desregulamentação, o encolhimento
né, faz com que esse setor privado, esse capital, em vez de andar para frente, na realidade ele está andando para trás e, portanto, o dinamismo da acumulação, do crescimento do Brasil fica travado. Em síntese, o problema não é mais Estado, não menos e nem menos pouco Estado, o problema é o Estado na dose certa. A regulamentação, a intervenção inteligente, proativa, com rumo e com prumo. Na China isso tem ocorrido, no Brasil a ausência de um Estado tem levado, na realidade, o Brasil a andar para trás, principalmente com o setor privado, que é muito frágil. Nós vamos ter que fazer um intervalo agora, mas eu já gostaria de deixar uma próxima pergunta. A presença da China na economia mundial se tornou tão importante que nós passamos metade do programa falando praticamente nos contrastes entre a China e o Brasil. Então a pergunta que eu deixaria é o seguinte: e o Brasil diante da conjuntura econômica nas outras regiões do mundo, digamos, a Europa, Estados Unidos, América Latina, o subcontinente indiano? Até já. O Debate Brasil está sorteando livros entre seus telespectadores. Se você está assistindo ao programa de hoje, pode concorrer ao sorteio deste livro, Nem Todo o Petróleo é Nosso, do brigadeiro Sérgio Ferola e do engenheiro Paulo Metri. Comunique-se conosco por fax, por telefone ou pela internet e inscreva-se nesse sorteio. O sorteio de hoje do Livros na Mesa fica com os livros de Paula Glenadel, Quase uma Arte, poemas, e A Vida Espiralada, poemas também. Participe! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 64 TVs comunitárias em todo o país. O programa de hoje é o primeiro de uma série em colaboração com o Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, o CORECON, no plano de um curso chamado Pensando o Brasil. Nesse primeiro programa, nós estamos tratando do tema O Brasil e a Conjuntura Internacional com o professor Reinaldo Gonçalves, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A pergunta que ficou foi assim: já examinamos as diferenças entre o Brasil e a China. O Brasil cresce 3%, a China cresce 11%. E como é que se situa o Brasil diante das outras regiões do mundo nesta conjuntura aparentemente tão favorável, na verdade muito favorável da economia mundial? Na verdade, o que acontece, isso é uma distinção marcante entre um lado do Brasil e outros países, é que a maior parte dos países, isso é verdade não só para países europeus, mas países asiáticos, países africanos e alguns países da América Latina, é que eles estão sendo capazes de aproveitar essa conjuntura internacional favorável para melhorar a sua capacidade estrutural de resistir à próxima reversão do ciclo. Ou seja, na descida de ladeira estarão muito mais preparados do que estavam anteriormente. A situação brasileira é diferente. O que acontece é que aqui cabe uma distinção importante. Uma é a vulnerabilidade externa conjuntural e a outra é estrutural. O que está acontecendo? No mundo todo, os indicadores de vulnerabilidade externa conjuntural estão melhorando. Isso é verdade para o Brasil, é verdade para a Argentina, para a Nigéria, para a Índia, para a China, para a Coreia, para qualquer país do mundo. A situação está melhor porque o conjunto do sistema está avançando, puxado pelas duas locomotivas, China e Estados Unidos. Agora, essa melhoria da conjuntura, dessa vulnerabilidade externa conjuntural, que também acontece no caso do Brasil, ela deve ser acompanhada por mudanças estruturais no país, particularmente na economia, para tornar o país, no longo prazo, mais resistente. Ou seja, uma coisa é o teu desempenho no curto prazo, outra coisa é o teu desempenho no longo prazo. O que está acontecendo? No longo prazo, o Brasil não está se preparando. O Brasil não está fazendo atualmente as medidas necessárias para que ele fique mais forte num horizonte de mais longo prazo, quando haverá certamente uma reversão do atual ciclo internacional. Então, o que o governo brasileiro atualmente está fazendo, e que é um erro grave, é que ele está
É como se fosse uma oportunidade perdida. Uma oportunidade perdida no sentido de fazer mudanças estruturais, no sentido de fortalecer o país nessa perspectiva de longo prazo. Então, as medidas recentes adotadas pelo governo brasileiro, por exemplo, na área comercial, deixar os exportadores, permitir que os exportadores deixem parte das suas receitas de exportação no exterior, permitir que fundos de investimento no Brasil, por exemplo, chamados fundos multimercado, possam aplicar 20% do seu capital no exterior, permitir que brasileiros comprem ativos no exterior sem comprovação, indo diretamente na rede bancária. Esse conjunto de medidas e outras medidas que o governo atual tem implementado tendem a fragilizar o Brasil. Acontece, por exemplo, uma aberração, uma anomalia, que em 2006 o Brasil, pela primeira vez na história da República, o Brasil se tornou um exportador de capital produtivo. Ou seja, um país onde há escassez de capital, um país que tem a maior taxa de juros do mundo e está mandando dinheiro para fora. E isso é uma anomalia da economia brasileira. Quando a doutrina em vigor diz que é preciso atrair capitais aqui para dentro. Quando, na realidade, o governo dá todos os incentivos para a entrada de capital, ele dá estímulos à entrada de capital. Mas há um conjunto de distorções tão grande que leva, na realidade, a essa saída de capitais. Isso revela, na realidade, não a força, mas a fragilidade do Brasil. Ou seja, numa perspectiva de longo prazo, concebendo a estrutura da economia brasileira, e que nós vemos aqui as estratégias do atual governo e as suas políticas estão levando a um Brasil mais vulnerável do ponto de vista estrutural. Pode-se dizer que essa exportação de capitais pelo Brasil terá como resultado criar emprego lá fora e diminuir emprego aqui dentro? Certamente. Uma das consequências, exportar capital significa exportar emprego. Isso é um problema gravíssimo na esfera financeira. O outro problema ainda tão ou mais grave é a questão comercial. O comércio exterior está num processo de reprimarização, ou seja, cada vez mais as nossas exportações dependem de produtos agrícolas, ou de matérias-primas, ou então de produtos minerais. Aí é o caso da soja, vai ser o caso do etanol e é o caso do minério de ferro. O que significa? O Brasil, ao apostar nesse tipo de padrão de comércio, focar em commodities, o Brasil se torna estruturalmente mais vulnerável. Para ilustrar, o governo brasileiro atualmente está focando as negociações internacionais, está focando a política agrícola, está focando a disponibilidade de crédito nos setores da agricultura orientados para exportação. O exemplo mais recente é a questão do etanol, produção de açúcar para a produção de álcool, esse álcool para a exportação. A ideia do governo é achar que vai haver uma mudança na matriz energética do mundo e os americanos, os europeus e o mundo vai comprar o nosso álcool produzido a partir da cana. Isso é um equívoco muito grande, porque na realidade os países europeus, os americanos, estão mudando a verdade de sua matriz energética, mas eles vão comprar o etanol, o álcool deles mesmos, o álcool proveniente, por exemplo, do milho, e não o álcool proveniente da cana-de-açúcar produzida no Brasil. Em síntese, há um equívoco estratégico, um erro estratégico muito grande do atual governo em imaginar que nós devemos contar com a expansão das exportações de etanol para gerar a produção, para ter uma produção de açúcar, essa produção de açúcar gerar uma renda. Isso nos coloca, em primeiro lugar, cada vez mais dependentes da demanda internacional por um produto agrícola, e em segundo lugar, um produto agrícola que vai ter uma concorrência internacional cada vez maior, e é uma ingenuidade muito grande imaginar que o mundo vai ficar dependendo do etanol brasileiro para mudar a matriz energética de países que nem os Estados Unidos, por exemplo. O próprio Estados Unidos já declarou que quer focar a mudança na matriz energética a partir do etanol produzido pelo milho, produzido aonde? Nos Estados Unidos, e vai continuar colocando fortes barreiras à importação do álcool brasileiro. Então esse é mais um exemplo de um erro de estratégia que vai comprometer o futuro do Brasil na medida em que significa uma especialização retrógrada, a consolidação de estruturas de produção atrasadas e, portanto, o aumento da própria vulnerabilidade externa estrutural do Brasil. O propósito desse ciclo é formular, talvez, as premissas de um projeto nacional
de desenvolvimento. Daí o título Pensando o Brasil. Na sua opinião, que medidas de curto prazo e de longo prazo o Brasil deveria tomar? E aí o Brasil governo, é o Brasil iniciativa privada, é o Brasil trabalhador. Que medidas o Brasil devia tomar para empreender um novo projeto nacional de desenvolvimento? Acho que há duas diretrizes fundamentais. Acho que a primeira diretriz, seriam 3 diretrizes fundamentais que estão articuladas entre si. A primeira coisa é acabar com a dominância do setor financeiro. O Brasil há uma dominância financeira, os bancos, na realidade, que não só são os grandes financiadores de campanhas políticas, mas os bancos têm uma presença forte dentro do aparelho de Estado. Eles têm um poder ideológico, têm um poder econômico, um poder político muito significativo. O que acontece com essa dominação do setor financeiro? Ele acaba gerando políticas econômicas, uma política monetária, uma política fiscal, uma política cambial, e são totalmente contraproducentes do ponto de vista de uma estratégia de desenvolvimento. O que nós temos que acabar, então, é com essa dominância do setor financeiro que leva às taxas de juros mais altas do mundo, que leva às taxas de lucro dos bancos no Brasil, são das mais altas do mundo, que leva a uma ação financeira, cambial, muito grande, que cria mais problemas do que resolve o país. Então, a primeira coisa é o Estado, a sociedade, atuar, construir um bloco político no sentido de que para o Brasil se desenvolver é preciso romper com essa dominância do setor financeiro e particularmente dos grandes bancos que atuam no Brasil, inclusive bancos privados brasileiros. Essa é a primeira coisa. E aí, a partir daí, mudar as diretrizes das políticas macroeconômicas, da monetária, da fiscal, da cambial, da financeira, da creditícia e de outras. A segunda questão fundamental é a questão de mudanças estruturais que reduzam significativamente a vulnerabilidade externa do país. E aí significa pensar o Brasil no longo prazo estrategicamente e reduzir, por exemplo, a dependência do país vis-à-vis a exportação de commodities. E aí a questão do agronegócio. O agronegócio tem um papel na economia brasileira, mas ele não pode ser um ator protagônico. O agronegócio hoje é o cafeicultor do século XIX. O agronegócio hoje é o senhor do engenho do século XVIII. O agronegócio hoje é o exportador de aguardente ou de pau-brasil lá no século XVII, no século XVI. Nós temos que interromper essa ascensão do agronegócio brasileiro e abrir espaço para um capital produtivo que gere mais renda, mais valor agregado e mais emprego. Então essas são, digamos, 2 diretrizes fundamentais. A terceira é a distribuição de riqueza e de renda. Eliminada a dominância do setor financeiro e fazendo mudanças estruturais relevantes para reduzir a vulnerabilidade externa no Brasil, o que o Brasil precisa, em terceiro lugar, é mudar essa distribuição de riqueza. O Brasil é um campeão mundial na concentração de renda e é um pentacampeão mundial na concentração de riqueza. Nos últimos anos, tem havido, já desde 1998, uma melhora na distribuição pessoal da renda, que é fundamentalmente a distribuição da renda entre os trabalhadores, que tem a ver com as transferências feitas pelo governo nos seus programas sociais, tem a ver com o salário mínimo, tem a ver com o benefício da Previdência. Agora, a distribuição da riqueza no país continua muito concentrada. Se nós colocarmos de lado os trabalhadores e aqueles que vivem de lucro de capital, nós vamos observar que continua uma concentração de riqueza, uma concentração primária de renda muito forte. Isso impede, então, que o povo sem emprego, sem renda, ou seja, a massa salarial comprimida, isso impede a ampliação do consumo, do mercado interno, que deve ser a base de dinamismo da economia brasileira. Então, basicamente, 3 diretrizes estratégicas fundamentais: acabar com a dominância do setor financeiro e, portanto, mudar as políticas econômicas. 2, reduzir significativamente a vulnerabilidade externa a partir de mudanças estruturais na economia brasileira. Em terceiro lugar, provocar mudanças significativas na distribuição de riqueza e, portanto, derivado dessas mudanças na distribuição de renda, fortalecendo a base, a massa de salários do Brasil
reduzindo a massa de lucros e de juros desse país. Essa predominância do setor financeiro está levando muitos capitais estrangeiros de curtíssimo prazo a entrarem no Brasil não para produzir, mas sim para ganhar no mercado financeiro, já que os nossos juros são os mais altos do mundo. Como é que se poderia criar um contra-estímulo? Dizer, muito bem, o Brasil, vocês vão ganhar muito dinheiro no Brasil, mas vão produzir, não vão apenas especular no mercado financeiro. O que poderia ser feito com essa finalidade? A questão do capital financeiro, a questão do capital internacional funciona como se fosse uma festa. Ou seja, na sua festa você convida quem você quer. Ou seja, alguém que agrega alguma coisa para a festa, não o predador. Então, o que acontece com o capital é que o Brasil deveria ter critérios de selecionar o capital na entrada desse capital e impedir o capital que cria mais problema do que outra coisa, que traz soluções, de entrar e também de sair, ou seja, exercer controle sobre o capital, digamos, estritamente financeiro e sobre o capital produtivo, não deixando entrar aqueles que não têm uma contribuição positiva e avaliando os custos e benefícios daqueles que já estão presentes. Isso é o que faz um país que nem a China, que faz a Índia, que faz outros países do mundo. Ou seja, você entra na festa quem dá uma contribuição. Quem for para atrapalhar a festa deve ser deixado de lado ou então deve ser mandado para fora da festa. Então, o que precisa ser feito no Brasil é um controle de capital muito forte. No capital produtivo, controlar a entrada, colocar critério de desempenho sobre aqueles que já estão aqui dentro, aqueles que não atenderam serão convidados a se retirar, e o capital financeiro, o capital especulativo bloqueado a sua saída, e o capital de natureza financeira que agrega algum tipo de para a sociedade, esse sim pode vir mais sob critério. Então a questão da entrada e a saída do capital, ela passa por um controle forte do aparelho de Estado, é um controle que pode ser muito eficaz, é equivocado imaginar que não é possível controlar, é possível sim, a China exerce, a Índia exerce, os maratonistas exercem esse controle sobre o capital, e o Brasil, que é lanterninha, fica sem o controle. O Brasil hoje é uma verdadeira casa da mãe Joana do capital financeiro internacional, que vem aqui, tira lucros absurdos, rentabilidades elevadíssimas, vai para fora, leva tudo de volta e nós ficamos praticamente sem nada. Bom, nós estamos no fim do nosso tema, temos ainda 2 minutos, e eu não queria então fazer pergunta nenhuma, mas deixar esse tempo restante à sua disposição para informações que não tenham sido suscitadas pelas perguntas feitas até agora. A questão central é isso. O Brasil atualmente está perdendo a oportunidade, uma oportunidade rara, dada por uma conjuntura internacional extraordinariamente favorável, de promover mudanças estruturais no país que, de fato, efetivamente, levem a uma menor vulnerabilidade externa, que coloquem o país numa trajetória robusta de desenvolvimento sustentado, de longo prazo. É uma oportunidade perdida. Lamentavelmente, o atual governo está com foco de negociações internacionais equivocadas, focada nas commodities, está com uma política de liberalização crescente da economia brasileira que a fragiliza estruturalmente cada vez mais. O resultado é que a taxa de investimento do Brasil é muito baixa, o Sistema Nacional de Inovações anda para trás, o padrão de comércio tem uma especialização que é retrógrada. Então o Brasil precisa fazer uma reversão bastante significativa dessa liberalização, mudar suas políticas macroeconômicas, suas estratégias de ação, que estão sendo implementadas, enquanto a conjuntura internacional estiver bem, nós estamos, digamos, empurrando com a barriga os problemas. Na reversão, nós sentiremos os efeitos. Fazer agora essas mudanças antes que seja tarde. Obrigado. O programa de hoje prossegue com o nosso caderno de cultura, Livros na Mesa, produzido e apresentado por Suzana Vargas, da Estação das Letras. Até já. O Debate Brasil está sorteando livros entre seus telespectadores. Se você está assistindo ao programa de hoje, pode concorrer ao sorteio deste livro, Nem Todo o Petróleo é Nosso, do brigadeiro Sérgio Ferola e do engenheiro Paulo Metri. Comunique-se conosco por
fax, por telefone ou pela internet e inscreva-se nesse sorteio. O sorteio de hoje do Livros na Mesa fica com os livros de Paula Glenadel, Quase uma Arte, poemas, e A Vida Espiralada, poemas também. Participe! Vocês vão conhecer no Livros na Mesa de hoje a obra de Rubem Mauro Machado, que está conosco aqui para conversar. Rubem Mauro é jornalista, contista, ficcionista, escreve romances, contos, crônicas também, livros infanto-juvenis e é carioca por adoção, porque ele é gaúcho, começou sua vida profissional e sua vida de escritor no Rio Grande do Sul, mas está conosco desde 1974, conosco no Rio de Janeiro, eu quero falar, Rubem. Né? Obrigada por estar aqui. Prazer, Suzana. Muito bom a gente falar de livros, literatura. Obrigado por ter esse espaço, viu? Maravilha. Pois como eu falei, nós vamos conversar sobre a sua obra como um todo e queria que você contasse um pouco para nós desse começo de trabalho. Quer dizer, você começa a publicar no Rio Grande do Sul, já, né? Fala um pouco, Rubem. Eu comecei na imprensa ao mesmo tempo que eu comecei na literatura. Comecei a publicar, né? Porque escrever eu sempre escrevi desde criança. Mas profissionalmente, quer dizer, eu dato o início da minha carreira jornalística, literária, não sei se dá para usar esse termo, em 1967, quando eu comecei a trabalhar no Correio do Povo de Porto Alegre como repórter e saiu meu primeiro livro, um livrinho de contos pela editora Movimento. E no ano seguinte eu me transferi para São Paulo, morei quase 7 anos em São Paulo, trabalhei na Folha de São Paulo, fui chefe de reportagem do Diário Popular, chefiei a redação do Diário do Grande ABC, enfim, trabalhei em muitos lugares lá durante 7 anos, fui lá publicando, continuei sempre a fazer literatura, e em 74 eu mudei para o Rio e virei carioca definitivamente, né? Mais de 30 anos. Então foi paralelo o trabalho literário e o trabalho jornalístico ao longo desse tempo. Sim. E você começa, quer dizer, a se tornar conhecido, o livro, acho que através do qual você se torna conhecido, é A Idade da Paixão. Eu considero um pouco isso. Olha, que já está sendo republicado. Em 76 saiu um livro de contos meu, que é Jacarés ao Sol. Saiu pela editora Ática, que na época teve muito boa acolhida. Saíram 2 edições em seguida, uma atrás da outra. Depois foi vendendo, o livro esgotou e hoje em dia está fora de catálogo, sabe? Então, esse livro, eu acho que nos meios literários. Ficaram me conhecendo mesmo o início, né? Quer dizer, eu não sou um Jorge Amado em termos de fama, né? Mas de qualquer maneira eu comecei a conhecer nos círculos literários com esse livro. Mas justamente você ganhou o Prêmio Jabuti com esse livro, né? O Prêmio Jabuti eu ganhei com A Idade da Paixão. A Idade da Paixão, mas... Saiu pela José Olímpio há 20 anos atrás. E, inclusive foi uma surpresa para mim, porque a editora inscreveu o livro no prêmio, eu nem sabia. Aí um dia chegou a notícia, quando me deram a notícia eu achei que era um equívoco, né? Você ganhou o Prêmio Jabuti. E realmente é um romance, é o livro do meu coração, esse romance, sabe? Conta um pouco a história dele. É a história de um jovem de 18 anos que mora numa pensão em Porto Alegre no ano de 1961. É muito preciso isso no livro. E a história desse jovem durante esse ano em Porto Alegre. Claro que é um livro muito fundado em cima da memória, né? Porque
eu gosto muito de mesclar memória e invenção. E isso se reflete em boa parte da minha obra de ficção. Autobiográfica, né? Um pouco, não, né? Um fundo, vamos dizer, é isso, é memória e invenção. Só que eu mesclo isso de uma tal maneira que o leitor não, sabe, não consegue dissociar, porque, sabe, não é um livro, muita gente pensa que é um livro de memórias, às vezes as pessoas vêm falar comigo, poxa, aquilo que aconteceu com você, eu digo, peraí, não aconteceu comigo, aconteceu com o personagem, né? Porque você também escreve, sabe que mesmo quando a gente pega uma pessoa vamos dizer assim, um personagem da vida real, vamos usar essa expressão, e quando você transforma em ficção, nunca viu, aquela pessoa, porque é uma transposição, né, uma mediação, viu? Senão não seria ficção, seria memórias. As pessoas costumam confundir muito, né, Rubem, o autor com o narrador, né? É uma confusão muito frequente. É frequente, né? Agora imagina quando o autor escreve um livro de crimes, ele é o narrador é o criminoso, né? Só falta o autor ser preso, né? O narrador não, o narrador é uma narradora. Como é que fica isso? Exatamente, é complicado. Né? Mas então, a ficção não é uma reprodução da realidade, como algumas pessoas pensam. Ela é uma transfiguração. Então agora para mim, o real tem muito peso, a história tem peso. História tanto no sentido de contar uma história, como a história como narração dos fatos da vida de um país e na qual a gente está imerso, sabe? Eu às vezes fico um pouco perplexo com alguns novos autores que eu leio e escrevem muito bem às vezes, mas parece que eles não vivem moram nesse em outro país. planeta. Exatamente, sabe? É aquela coisa, sabe? Às vezes os editores me dizem, eu sempre escrevi contos, né? Poxa, ninguém quer ler mais contos. Eu pergunto, será que é porque os contos não contam mais? Não. Porque eu acho, sabe, que é importante a fabulação, haver uma história que, claro, ninguém escreve só para contar uma história, mas a história deve ser, no meu ponto de vista, um veículo para exprimir o mundo. Sabe? Porque é isso que a gente faz, de certa forma, né? Eu acho que o ficcionista tem a ambição doida de querer parar o tempo, cristalizar o tempo, como Proust, né? Busca do tempo perdido. Ele tinha aquele projeto que aquele tempo não se perdesse. Então ele cristaliza. E eu acho que todo mundo que escreve ficção tem um pouco esse objetivo, de você não permitir que aquele mundo se perca. Se perca, né? Então eu recupero, é muito preciso, a Porto Alegre daquele tempo. Então o menino vai do interior e aí vive situações traumáticas. É um romance de formação, né? E tem tido muito boa acolhida, sabe? Assim, por parte da crítica, dos leitores e tudo. Agora, o livro foi lançado, ganhou o prêmio, teve essas críticas e ficou 20 anos morto. Sabe? Não foi reeditado, como costuma acontecer pelo José Olímpio, mas houve uma série de problemas, inclusive os donos da editora faleceram num desastre de carro. Então, a editora ficou acéfala e passou o momento do livro, eu fui me envolvendo em outros projetos e, de repente, eu disse assim, eu preciso relançar esse livro. Eu estava reescrevendo o livro, porque ele tinha sido feito à máquina, imagina, máquina de escrever. Então, eu estava passando para o computador, só que quando eu comecei a passar para o computador, eu vi que eu ia reescrever o livro. E algumas pessoas me chamaram de louco. Pô, você vai, uma obra acabada, que foi premiada, ganhou um prêmio importante, né, no contexto brasileiro, e você vai reescrever. Mas eu tinha absoluta convicção do que eu estava fazendo, porque eu digo, eu não posso jogar na lata do lixo 20 anos de leituras, de amadurecimento, de experiência, sabe? Eu posso dizer que eu demorei 60 anos para aprender. Eu acho que agora, nesse momento, eu sei escrever. Eu acho que até uns 5 anos atrás eu estava ainda amadurecendo. Eu acho que hoje eu considero que o meu texto está maduro.
se quem for ler agora vai sentir realmente que é uma linguagem madura do livro, sabe? Porque, então eu achei que eu não podia jogar isso fora. Eu reescrevi o livro, inclusive ele cresceu 60 páginas, e eu tenho hoje como texto definitivo esse, sabe? Eu acho que é a edição definitiva, que saiu pela editora Bertrand, né? Uhum. Pela Bertrand. É. Pois é, porque a Eles até Record puseram, comprou, né? edição comemorativa aqui, eles puseram como uma... Eu digo, eu não estou comemorando nada, né? Não, mas vamos comemorar 20 anos do prêmio, sabe? 20 anos do prêmio. É um livro de paixões em todos os sentidos. Sabe, teve até um crítico Paixões políticas. Políticas, né? é isso que ele diz, viu? Era uma época que a juventude era apaixonada, sabe? Então é tanto a paixão no sentido amoroso, como a paixão pela vida, sabe? E... Agora eu vou falar mais dos meus romances, né? Eu queria te fazer uma pergunta, assim. Agora, a década de 60, ela exerce sobre você uma fascinação grande, porque, por exemplo, Lobos, que é, por sinal, um livro que está sendo traduzido para o italiano, né? Já foi traduzido. Já foi, vai ser lançado lá, Lupi, né? Com Lupi, esse nome, né? Exato. Também se passa na década de 60, não é? Quer dizer, a ditadura, são fundos históricos do romance. Eu pego, é um romance, Lobos, sobre não é um romance sobre a ditadura, que isso não teria sentido. Mas vamos dizer assim, a ditadura está presente como um clima opressivo sobre os personagens, né? Na verdade, é um romance que eu trabalhei muito a forma. É um romance ambicioso no sentido da forma. Então tem vários planos narrativos que se cruzam e eu conto, através do cruzamento com cortes cinematográficos, a história de um jornalista que vive no Rio de Janeiro, quer dizer... Já é você. Sou eu, mas aquela coisa que eu falei da memória, né? Da memória. E, ao mesmo tempo, a trajetória de um militar de extrema-direita. Então, esses planos vão correndo, aparentemente autônomos, e, de repente, eles confluem. E aí o leitor entende o que está acontecendo, sabe? É também um romance que eu acho que tem um peso, sabe, que eu gostaria que os leitores descobrissem esse livro, sabe, porque eu acho que eu consigo capturar o espírito de uma época ali, sabe, pelo menos eu tento, sabe, uma época muito dura, tanto para todos nós que a vivemos, como, né, é interessante também para as novas gerações que querem saber sobre aquele tempo. Rubem, nós estamos com um pouquinho de tempo já, e eu queria que você falasse sobre o Executante e essa sua também atração, né? Que também prêmio Jabuti, né? E essa sua atração pelas histórias de suspense, né? São 3 histórias aqui. Não, são esse livro que foi lançado também pela Record, O Executante, eu reúno 3 histórias de ação passadas no Rio de Janeiro. A edição italiana, que vai ser provavelmente o ano que vem, ela terá uma história a mais, porque depois do livro eu escrevi mais uma história de ação, então a edição italiana terá 4 histórias diferentes da brasileira. Todas no Rio de Janeiro, sabe? Eu não sou, às vezes eu sou entrevistado como autor de histórias policiais, eu digo, não, eu não sou, eu sou um escritor que às vezes gosta de escrever uma história de suspense. Quer dizer, eu gosto de fazer livros bem diferentes. Diferentes. Agora, todos têm essa, eu considero, né, esse trabalho, todos contam, a narrativa contemporânea conta pouco, né? Os contistas, os romancistas contam um pouco, narram. Às vezes eu sinto um pouco de falta do tempo histórico, sabe? Da presença da vida de hoje nos livros. Parece que alguns autores, eles estão um pouco apartados da nossa vida do dia a dia, sabe? Eu tenho uma certa preocupação de tentar capturar isso, sabe? Eu acho que todos nós gostamos de ouvir uma história, sabe? Então, não é a questão só de contar a história, mas
a história, ela exprime algo mais profundo, sabe? Ela exprime o mundo, sabe? Então, eu valorizo realmente isso. E hoje em dia também eu valorizo muito a linguagem, sabe? Por exemplo, claro, a linguagem do livro vamos dizer, histórias policiais, é totalmente diferente da outra, porque cada obra pede uma linguagem. Então, a história policial, ela tem uma dinâmica, ela tem uma velocidade que, por exemplo, um romance desse não tem, né? Porque aí é um tempo mais lento, sabe? Então, aqui é uma linguagem mais objetiva. Eu, por exemplo, quis recuperar o adjetivo, sabe? É muito difícil usar o adjetivo, porque você tem que usar criativamente. E o tempo da história pode se perder, né? Um pouco. Mas eu cansei um pouco daquela coisa de escrever como se fala, sabe? Então, a linguagem é um pouco mais elaborada. Mas o meu objetivo é que não se perca o prazer da leitura. Espero ter conseguido. É isso, e é isso que você faz também lançando, que é uma coisa nova na tua obra, que é um livro infanto-juvenil, né? Que é o Não Acreditem em Mim, lançado há alguns anos atrás. Esse livro teve 8 edições sucessivas e está esgotado hoje em dia, está fora de catálogo. O subtítulo é Memórias dos Anos Dourados. Esse sim é um livro de memórias, que eu conto o que era ser um adolescente. Assumidamente autobiográfico. No meu tempo, o tempo que era ser um adolescente na época em que eu fui, sabe? E esse livro, curiosamente, embora tenha escrito pensando nos jovens, ele desperta o interesse também de pessoas da minha geração, que sempre vêm me dizer que se reconheceram no livro, sabe? Eu acho que esse é o grande objetivo do escritor, é que o leitor se reconheça na história. Eu acho que a literatura restitui às pessoas a humanidade. Quando você diz, poxa, mas isso também aconteceu comigo, eu também sou isso, eu acho que você cria uma identidade, uma fraternidade humana. Por isso que eu acho que, embora a ficção não tenha um objetivo pragmático, ela acaba sendo um fator de humanização por causa disso. Rubem, é o que o leitor vai encontrar na Idade da Paixão, do Rubem Mauro Machado, no Executante, em Não Acreditem em Mim, em Lobos, e é o que faz falta na nossa literatura contemporânea. Obrigado, Rubem, por ter estado aqui no Livros na Mesa. Foi um grande prazer, Suzana. Muito obrigado. Esse foi o Rubem Mauro Machado para o Livros na Mesa.